Quero chamar aqui o reverendo Luiz Correia. Glória a Deus. Vai compartilhar uma palavra conosco hoje aqui. Um irmão, um amigo, um apóstolo, um mestre, um reverendo. Cada um que eu conheço chama ele de um nome. Mas é um grande amigo que Deus tem me dado nessa terra aí. Tem uma obra linda, uma missão incrível. Ele que proporcionou o que nós vivemos aqui nesses dias na conferência. Eu queria te agradecer em frente à igreja. Foi um momento muito especial para mim, para minha vida, para essa igreja. Eu não sei até onde você crê, irmão, mas eu acredito que Deus, Ele prepara momentos para destravar algumas coisas no mundo espiritual. Como nós cantamos a canção, de repente o céu se abre e Deus traz um novo tempo, uma direção. E isso aconteceu nessa conferência, graças a esse irmão que trouxe os nossos amigos e irmãos lá da África. E hoje ele vai compartilhar uma palavra conosco aqui. E eu acredito que será uma bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor aí pela vida desse irmão. Glória a Deus. Prefiro ouvir a minha voz e o teu som vai me atrapalhar. Você toca bem, é uma maravilha, mas aí a questão é minha. Boa noite, igreja. Boa noite. Good evening, church. Vocês não aprenderam aí na conferência? Good evening, church. Você tem que dizer good evening, pastor. Vamos lá? Good evening, church. Good evening, pastor. Bonjour, igreja. Bonsoir. Igreja, eu sempre troco um bonjour com um bonsoir porque a gente prega mais de manhã, então eu sempre estou com a ideia de estou de manhã. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Eu quero dizer que eu não fiz nada demais na semana passada, eu estou semeando em terra fértil. Quando você semeia em terra fértil, você semeia com a certeza de colher. Então Deus tem uma obra para fazer na vida de vocês que é maior do que vocês possam imaginar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu creio que a mudança de vocês física implicou também uma mudança espiritual muito grande, um rompimento muito grande. Talvez vocês ainda não percebam, e vocês vão perceber com o avançar das coisas. Deus trouxe vocês para esse lugar, para que vocês aqui plantados possam frutificar, possam produzir abundante colheita, não só aqui, mas em muitos lugares. E aqueles sonhos que vocês sonharam, que talvez vocês pensavam que já estivessem mortos, Deus, Ele traz de volta. Ele é aquele que ressuscita não só os mortos, mas Ele ressuscita também os nossos sonhos. Você tem isso? Então dê uma salva de palmas para Ele. Eu vou explicar para vocês porque o copo está aqui, eu e copos não nos combinamos. Às vezes o copo lá, olha o copo, eu digo, mas acaba acontecendo um acidente, eu acabo derrubando o copo, porque eu falo muito com as mãos. Então quem fala muito com as mãos, você sabe, você vai para o restaurante, até o copo do refrigerante, o copo do café, fica tudo no caminho. O pastor Geraldo manda saudações, chegou, eu pensei que ia fazer a revanche com ele hoje, porque ele saiu daqui gritando, vai Corinthians! Chegou lá na África do Sul. Sabe o que eu tentei fazer com ele? Vou contar para vocês. Liguei para o pessoal na África do Sul e disse assim, ó, o pastor Geraldo aqui decidiu ser corintiano, mas nós vamos fazer um contra-ataque. Aí disse para vocês, tem que dizer, quando ele chegar, vai Palmeiras, vai Palmeiras. Aí eu pensei que tivesse ajustado tudo. Quando eles chegaram lá, eles começaram a me mandar áudios. O que eles estavam dizendo no áudio? Vai Corinthians! Isso é igual uma rádio. Que pica não sabe mais do corpo. Então ele estava gritando, ele ficou mesmo fascinado com esse negócio de Corinthians. Chegou lá, já mandou uma camiseta, uma foto com a camiseta do Corinthians, ensinou o pessoal do escritório a gritar, vai Corinthians. Então no próximo ano, de outubro, o pastor Júnior ele tem um compromisso, ele assumiu um compromisso. Eu vim aqui hoje para diante da igreja, que a maioria aqui não estava. Quem é que estava na conferência? Levante a mão. Fique de pé os que estavam na conferência, só os que estavam na conferência. Eu vou fazer igual eu faço lá em Angola. Agora vocês vão olhar para aqueles que estão
e vai dizer assim: você perdeu. Você perdeu. Você tem todos os motivos, mas você perdeu. Pode sentar. Na próxima. Foi uma grande bênção. Eu sei que muitos irmãos, alguns estavam trabalhando, outros viajaram, mas foi uma grande bênção estar aqui com vocês. Também a pastora Tandanani enviou saudações, também chegou bem. Nós tivemos irmãozinho no domingo, tivemos irmãozinho na segunda e irmãozinho na terça. No sábado tivemos um trabalho maravilhoso no café da manhã. Eu estou usando uma palavra que ninguém me ensinou, mas eu saí aqui dizendo: no sábado de manhã, sexta de manhã aqui, nós tivemos aqui um palavrão. Sabe o que é um palavrão? Foi uma palavra assim muito. Eu disse: como é que eu vou definir essa palavra? Eu só posso definir como um palavrão. Tivemos um palavrão aqui na sexta. No sábado de manhã tivemos também um palavrão. Depois, no domingo pela manhã, lá na igreja do Cidade de Macarrão, os irmãos que estiveram conosco aqui também, tivemos outro palavrão. E no domingo à noite, com o pastor Jerome pregando, outro palavrão. Então foi uma semana de palavrões, o fim de semana passado. Foi uma maravilha aquilo que Deus fez, a alegria dos irmãos, o entrosamento de todos, né? Aqueles que vieram de São Paulo, que estiveram conosco, outros irmãos que depois se encontraram conosco em São Paulo. Foi um tempo maravilhoso. E no ano que vem, no mês de outubro, vai ter a conferência lá na Cidade do Cabo, que vocês foram convidados. Vamos mandar as informações. O pastor Júlio tem que fazer o passaporte, a pastora Erika já tem. Fica fácil, né? Mas ele tem que fazer, né? Eu vou ficar no pé dele, sabe? Quando eu pego no pé dele, eu fico ali, para ele preparar. E aqueles irmãos que tiverem interesse depois receberão as informações de como fazer, se quiserem participar da nossa caravana para a Cidade do Cabo no mês de outubro do ano que vem, para estarmos lá. E já tem irmãos de São Paulo, do Vila Carrão, tem um grupo grande de jovens que irá. Eu vou estar em março. Em março, eu estava pensando que ano que vem é semana calma para mim, eu estou ficando velho, né? Então, vou ter o segundo neto, notícia boa, vocês não sabiam. Vai ser avô pela segunda vez do meu filho. Meu filho está grávido, porque o homem também fica grávido, porque se a mulher fica, o homem também fica, porque é impossível a mulher ficar grávida sozinha, não? Sim ou não? É possível? Só Maria. Nasceu Jesus virginalmente, né? Mas no mais, todos nós estamos juntos. Então, meu filho vai ter o bebê em junho do ano que vem. Então também estou muito feliz. Então no ano que vem eu tenho que estar em junho aqui. Eu pensei que ia poder mais tempo. Em março vou para a Cidade do Cabo preparar o caminho dos brasileiros. Vou estar lá preparando o caminho dos brasileiros que chegarão depois. Para os jovens, nós anunciamos, mas é bom a gente repetir. O meu trabalho lá na Cidade do Cabo vai ser para preparar um projeto de intercâmbio do estudo de inglês. As escolas de inglês, elas enviam estudantes para fazer intercâmbio ou no Canadá ou nos Estados Unidos, e também a África do Sul. Ela é um destino para aqueles que estudam inglês, principalmente aqueles que querem fazer a imersão. 1 mês, 3 meses. Lá, esse intercâmbio que nós estamos planejando vai ser de 1 a 3 meses, porque o visto para a África do Sul, sem necessidade de você aplicar para o visto de estudante, é de 3 meses. Tanto os sul-africanos quando vêm ao Brasil, quanto os brasileiros quando vão à África do Sul, eles recebem no aeroporto um visto de 3 meses, o que facilita esse intercâmbio que nós temos que fazer. Então se preparem, porque o ano que vem vocês vão ter muitos desafios aqui para sair da toca, para sair do gueto, para sair da aldeia. Amém? Deus não trouxe aqui para fazer aqui um lugar confortável para vocês. Vai ser aqui um lugar para vocês receberem, para depois vocês saírem e irem por todo mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura. Amém? Eu sei que tem irmãos que estão pensando aqui que eu preguei todo final de semana passado. Eu não estava pregando, estava interpretando só. Então é mais, hoje eu estou aqui para pregar. Não tem intérprete, não precisa de intérprete. E o ano passado, no final do ano passado, Deus colocou no meu coração para proclamar que 2019 seria o ano da esperança. E um dos versículos fortes que você sabe que se encontra na palavra de Deus, em Lamentações, é aquele que diz: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Esperança nasce no nosso coração quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Nós podemos ocupar nossa mente com muitas coisas, mas quando nós começamos a buscar coisas
que nos trazem esperança. A esperança, ela brota, ela floresce, ela frutifica no nosso coração. E aí eu fui convidado a ministrar. Uma das primeiras ministrações que eu fiz fora do Brasil foi na cidade do Cabo. O chamado, aqueles que são estudantes sabem que a cidade do Cabo foi chamada no passado o Cabo das Tormentas. O Cabo existia antes do Brasil existir. Os portugueses faziam suas navegações, cruzavam o Cabo da Boa Esperança em direção às Índias, onde iam buscar as especiarias, os produtos para comercializar na Europa. A história diz que Cabral se perdeu numa dessas viagens e veio lá no Brasil. Não sei se isso é verdade, se isso é lenda. A história diz isso, talvez seja só lenda, né? Porque certamente ele tinha alguma ideia do que havia aqui. Está dando microfone aqui. E também a cidade do Cabo foi chamada depois da cidade chamada Cabo da Boa Esperança. Então a mesma cidade, ela tem dois nomes que a designam: Cabo das Tormentas e o Cabo da Boa Esperança. As tempestades e a esperança na mesma cidade. Por isso o tema da mensagem que eu vou ministrar a vocês é uma mensagem. Este ano eu fui homem de uma só mensagem, o resto eu interpretei os outros. Durante todo este ano eu falei sobre esperança. E de maneira muito especial, o ministério de manhã vai ter dose dupla. Ele estava lá na igreja que eu preguei de manhã, disse que vai ter dose dupla, para ver a mesma mensagem. Acho que não entendeu de manhã, Deus te trouxe aqui para você ouvir de novo, tá bom? Então o título da mensagem é Boa Esperança no meio da tormenta. Boa esperança no meio da tempestade. E o texto está em Salmo, no livro dos Salmos, no capítulo 107, verso 23 em diante. No livro dos Salmos, capítulo 107. Está dando aqui uma microfonia. Se você conseguir regular jeitosamente, vai me ajudar. Não sei se você está recebendo a microfonia aí também. Aqui está dando som. Já está melhor aqui. Deus abençoe vocês. Assim fica bom para todo mundo. Salmo 107, principalmente a partir do verso 23. Diz assim, vocês vão projetar lá, os irmãos vão acompanhar. Diz assim: os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios. Está voltando aqui a microfonia. E perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Outra tradução, ele livrou das suas angústias. A primeira parte do verso que eu quero destacar é o verso 25, que diz assim: pois ele falou. E eu quero perguntar a você, desde aqui da frente até você aí atrás, quem falou? Eu quero ouvir. Quem falou? Pois ele falou. Projeta ali, se for possível, o verso 25. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso. Quem levantou a tempestade? Quem levantou o vento tempestuoso? Quem fez se elevarem as ondas do mar? Deus. Preste atenção nisso e guarde nisso. Muitas vezes nós pensamos que os problemas, as tribulações e as tempestades da vida, todas elas são geradas pelo diabo. E nós passamos muito tempo da nossa vida lutando contra o diabo, pensando que ele é a causa. Mas em muitas situações da nossa vida, Deus envia o vento. Deus envia a tempestade. Deus faz com que as ondas do mar se elevem. Algo que eu defini na minha vida há muitos anos atrás: quem está no controle da minha vida é um só: Deus. O diabo não tem controle sobre a minha vida. Desde o dia em que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, ele tomou controle da minha vida. A minha vida não é regida pelo diabo, a minha vida é regida por Deus. E nessa noite nós, olhando esse texto, nós vamos encontrar pelo menos dois tipos de pessoas. Diz aqui: os que, tomando navios, descem aos mares e fazem tráfico na imensidade das águas.
águas, aqueles que saem, aqueles que vão, aqueles que têm coragem de sair da sua zona de conforto, aqueles que saem a fazer comércio. Lembre-se, eu vou fazer aqui uma ilustração das caravelas dos portugueses que saíam em direção às Índias para comercializar, depois voltavam com as suas especiarias, voltavam com seus produtos, vendiam, prosperavam, criavam cidades, criavam lugares onde viviam. Eles tinham a coragem de sair da sua zona de conforto, aqueles que iam, porque aqui está falando daqueles que saem, daqueles que fazem comércio nas grandes águas. O segundo tipo de pessoa é aqueles que não saem do lugar. É como quando você vai à praia, você vê pessoas que estão surfando, você vê navios lá no distante, mas você vê aquelas pessoas que estão somente sentadas, olhando os outros surfarem, olhando os outros nadarem, olhando os navios à distância. Aqueles pensam, eu não vou entrar no mar, porque o mar é perigoso, eu não vou entrar no mar porque talvez uma onda me apanhe, eu não vou pegar um navio porque talvez no meio da viagem o navio venha enfrentar tempestades. Esses se equivocam também, porque não indo, você já está indo para algum lugar ou para lugar nenhum. Porque não indo, você já está indo para algum lugar ou para lugar algum. Se você parar, eu vou fazer aqui um gesto, se eu parar aqui e eu disser, eu não vou sair do lugar, eu já estou saindo do lugar, você sabia? Porque a terra continua girando, o tempo continua correndo. Se eu parar aqui e disser, eu jamais vou deixar de ter 57 anos de idade, que é a idade que eu tenho agora, 57,5. E eu disser, eu não quero chegar aos 60, meu Deus, eu não quero chegar aos 60, eu vou ficar parado aqui e os 60 anos nunca vão chegar. Eles vão chegar de igual modo, porque o tempo continua correndo, a terra continua girando, as oportunidades continuam vindo e indo, mesmo não indo, eu estou indo para algum lugar ou para lugar algum. Há pessoas que elas dizem, eu não estou indo para lugar algum, e é verdade, porque elas pararam, e parando, elas continuaram indo, não para algum lugar, mas para lugar algum. Eu gosto de pregar assim para a gente inteligente, que entende o que eu estou dizendo. Eu gosto de construir esses raciocínios antes de pregar, para desenferrujar a mente dos crentes. Nós vamos falar hoje acerca das tempestades, com esperança no meio da tempestade. O que dizer então acerca das tempestades? Voltemos lá no verso 25. Pois ele falou, Deus falou e levantou a tempestade. O problema que nós temos que entender é que nenhum de nós está imune às tempestades da vida. Nenhum de nós. Eu sou um pouco antigo na fé, não sou tão antigo de mente, mas quando eu me converti, a igreja tinha um aspecto totalmente diferente daquela que ela tem hoje. Quando eu me converti, crentes não jogavam futebol, crentes não iam ao cinema, crentes não assistiam televisão, as mulheres crentes não cortavam o cabelo, às vezes nem podiam depilar as pernas. Algumas igrejas ainda hoje dizem que elas não podem nem usar sabonete e desodorante. Valha-me Deus, tem misericórdia do teu povo. Não é assim? Você talvez lembre de como eu, lá no passado, ainda jovenzinho no mais, como diz o gaúcho, eu me converti e, graças a Deus, consegui driblar bem essas situações. Mas lá atrás também eu via alguns hinos que me tocavam muito e que até hoje eu lembro, como um deles, do movimento pentecostal antigo, dos primeiros crentes que enfrentaram aqui, talvez aqueles que têm familiares, um avô, uma avó que ainda conta histórias de como a igreja era perseguida, de como o evangelho, para entrar numa cidade, sofria todo tipo de oposição, de como os primeiros missionários, sejam os primeiros lá do protestantismo, quando entraram no Brasil e foram perseguidos, e uma determinada organização no Brasil os protegeu para que eles não sofressem mais do que deveriam, ou como o movimento pentecostal iniciou também com grande oposição, e dentre os pioneiros do movimento pentecostal, um missionário chamado Gunnar Wingren, sua esposa Frida Wingren, ela compôs um hino, que um dos trechos do hino diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Os mais belos hinos e poesias
foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Um outro hino que nós cantamos muito em inglês diz: It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Nós traduzimos aqui no português para sou feliz com Jesus. Aleluia! Eu não sou cantor e de vez em quando eu tenho de abrir os ouvidos dos crentes, mas eu vou fazer isso de novo. Sou feliz com Jesus. Cante. Sou feliz com Jesus. O autor deste hino, que o trecho que você está cantando está tudo bem com a minha alma. A tradução foi feita diferente por causa da melodia. Ele compôs este hino logo a seguir de receber uma notícia que as suas 4 filhas, elas tinham morrido em alto mar, estavam perdidas. Ele sentou-se e compôs este hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Depois ele diz: sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus. Em inglês, it's well. Está tudo bem, está tudo bem com a minha alma. No meio da tempestade, ele encontrou esperança. No meio da tempestade, ele encontrou paz. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O que nos difere não é o fato de nós enfrentarmos ou não enfrentarmos tempestades, porque nenhum de nós está imune às tempestades da vida. A diferença é a maneira como nós enfrentamos a tempestade. A diferença é que no meio da tempestade você pode fazer uma reflexão para tentar entender não a consequência, mas a causa dela. A maior parte de nós lutamos contra as consequências. Você constantemente, todo dia você está lutando contra as consequências, e às vezes nós temos que atacar a causa, senão vamos passar a vida toda lutando contra as consequências. Um exemplo fácil que eu gosto de usar: aquela pessoa que vive endividada, ela está sempre lutando com as dívidas. A dívida é a causa ou é a consequência? A dívida é a consequência da má administração financeira. Então, se ela atacar constantemente, me empresta dinheiro para que eu pague dívida, ela vai fazer mais dívida e vai continuar endividada. Ela vai pegar o cartão, vai pegar um empréstimo no outro cartão para pagar o empréstimo de um cartão, e assim ela vai viver a vida dela lutando contra as consequências. Eu agora vou falar essa noite acerca de 2 homens que enfrentaram tempestades. Os dois se viram no meio da tempestade, como descreveu aqui o salmista quando ele diz: andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. No meio da tempestade, as ondas fortes, o vento soprando, eles diz a palavra que eles estavam como bêbados, perderam todo o tino. O primeiro é Jonas. E Jonas, ele enfrentou a tempestade porque ele se desconectou com seu destino. Uma igreja pode se desconectar com o seu destino. Um homem, uma mulher pode se desconectar com o seu destino. Um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre pode se desconectar com o seu destino. Se você conhece a história de Jonas, você sabe, Deus falou com Jonas, homem de Deus, homem que conhecia a voz de Deus, homem que tinha intimidade com Deus, homem que sabia quem era, mas que ao ouvir a direção de Deus de ir para Nínive, ele disse: eu não vou para Nínive. Jonas, ele ficou escravo, prisioneiro de si mesmo, prisioneiro dos seus desejos, prisioneiro dos seus preconceitos. E ele disse: Nínive eu não vou, eu não gosto daquele povo, eu não vou pregar aquele povo, eu não vou fazer o que Deus está me mandando, eu vou fazer o que eu quero. E a palavra, por isso que eu sempre digo, Bispo Júnior, quando as pessoas dizem: eu quero ir para a África, eu digo: aplique o princípio de Jonas. E as pessoas me perguntam: qual é o princípio de Jonas? E eu disse: é que Jonas pagou a sua passagem. Os africanos que vieram aqui, eles pagaram a passagem deles, eles pagaram a estadia deles. A gente mobilizou as igrejas para facilitar aquilo que podia, mas eles estavam conscientes, eles tinham que pagar o preço para estarem no Brasil. E Jonas decidiu pagar o preço
não para fazer a vontade de Deus, não para ir na direção que Deus lhe havia dado, mas para ir na direção contrária. Ele pegou um navio para Tarsis, e no meio da viagem, a tempestade. Se você for ler lá no livro de Jonas, você vai ler acerca da tempestade sobre o navio. E os homens começaram, os marinheiros, o capitão, começaram a lutar contra a tempestade, mas a tempestade era muito forte. Onde é que Jonas estava? Jonas viu os marinheiros lutando, e a Bíblia diz que ele desceu ao porão do navio e ele dormia, profundo sono. Preste atenção agora, na nossa vida, no meio da tempestade, nós temos que identificar. Primeiro, será que nós não estamos desconectados com o nosso destino? Porque quem enviou? Se você for para o livro de Jonas, você vai encontrar a mesma coisa. Quem enviou a tempestade? Deus. E Deus envia a tempestade por quê? Para que aquele que está desconectado com o seu destino se reconecte com ele. Deus não vai deixar você chegar no lugar que você quer, porque Ele tem um lugar que Ele quer que você esteja. E mesmo lutando para chegar do outro lado, Ele vai enviar a tempestade para te jogar de volta ao destino. Isso Ele fez com Jonas. Você conhece a história, a maior parte já leram a história de Jonas. Se você não leu, vai para casa ler, é rapidinho, é um vapt-vupt, como dizia os brasileiros antigamente, né? Não sei se ainda continua dizendo, mas lá no tempo dizer vapt-vupt, né? Você dá uma sentada e você lê o livro de Jonas, e você vê que no livro de Jonas, quando chega ao ponto, lá em Jonas 1, verso 11 ao 12, a Bíblia diz que o mar foi se tornando mais e mais feroz, ao ponto de eles dizerem e perguntarem uns aos outros, perguntarem a Jonas, porque eles encontraram Jonas dormindo no porão do navio, acordaram Jonas e disseram: o que você faz aí, você que dorme? Quem é você? De onde você é? Por que você está aqui? Aí eles perguntaram: se vocês puderem projetar ali, me ajudam, senão eu acho aqui. Eu estava em São Paulo, o pastor Geraldo me fez me sentir muito velho, porque eu estou sempre com a minha Bíblia da minha e vocês aqui também, né? Mas aí diz que essa geração de agora, ela já não usa mais Bíblia impressa, ela usa pad. E diz: então, quem é que está com a sua Bíblia impressa aí? Eu estava com a minha do lado interpretando, né? Se você está com a sua Bíblia impressa, você já está velho. Então aí eu fiquei me sentindo velho, cada vez que eu abro a minha Bíblia impressa aqui, estou me sentindo velho. Mas glória a Deus que Ele prometeu que assim que eu chegar lá na cidade do carro, vai me dar um iPad de presente e um ano. Estou louco para ir lá pegar logo, treinar logo para acabar com isso. Diz aqui a palavra de Deus. Mas o Senhor, verso 4, lançou sobre o mar, capítulo 1 de Jonas, forte vento, e fez com o mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se dormia profundamente. Pensa assim: no meio da tempestade ele dormia. Os outros estavam lutando para salvar o navio. Os outros estavam lutando para salvar a carga do navio. Os outros estavam lutando para salvar as vidas que estavam naquele navio. E uma das vidas, Jonas, estava dormindo. Nós podemos chegar à conclusão que nós somos a causa da nossa própria tempestade. A tempestade que se abateu sobre a tinha um nome, Jonas. Por isso eu chamo a tempestade Jonas. O navio ia se perder, as vidas iam se perder, a carga, os recursos iam se perder por causa de um homem chamado Jonas, que dormia profundamente enquanto todos os outros lutavam para salvar aquela embarcação. Essa reflexão é muito importante quando você está no meio da tempestade. Será que eu estou conectado com o meu destino? Será que eu estou conectado com o propósito de Deus para a minha vida? Será que em algum momento eu não me deixei levar pelos meus próprios desejos, pelos meus próprios planos e projetos, e eu esqueci os planos e os projetos de Deus para a minha vida, e eu comprei o meu bilhete para ir na direção oposta daquela que Deus me mostrou? No meio da viagem,
a tempestade se levantou. No meio da viagem, as ondas se levantaram. No meio da viagem, o vento se tornou veemente e impetuoso, mas contra aquela embarcação. E Jonas, esse é o problema de Jonas. Os marinheiros disseram para ele: desperta do teu sono. Um Jonas pode causar grande dano a uma família. Um Jonas pode causar grande dano a uma empresa. Um Jonas pode causar grande dano a uma igreja, mas ele dorme profundamente. E ele precisa de alguém com coragem suficiente para acordá-lo. Acorda, Jonas. E mais adiante os marinheiros perguntam para ele: o que nós faremos para que o mar se aquete? Eu vou até ler aqui, verso 11. Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando mais e mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele foi acordado, ele foi confrontado e ele reconheceu: é por minha causa, eu sou a causa desta grande tempestade. Reflita esta noite: será que você não é a causa da tempestade que se abateu sobre a tua família? Será que você não é a causa da tempestade que se abateu no teu ambiente de trabalho? Será que você não é a causa da tempestade que se abateu na tua comunidade, na tua igreja? Forte Brasil. Aleluia. Jonas diz: lançai-me ao mar. Interessante no livro de Jonas que a mensagem do livro de Jonas é compaixão. Tudo que Deus queria é que Jonas fosse compassivo. Mandou a Nínive para pregar a Nínive, para que o povo de Nínive se convertesse e para que Deus manifestasse a sua compaixão àquele povo. Mas Jonas era tudo menos compassivo. Tanto é que no decorrer da história você vê que ele luta e luta com Deus até que chegar no final. Quando Deus manda crescer uma planta que vai e dá sombra sobre a vida de Jonas, a arvoreira, e Deus manda um bicho. Quem é que ordenou o bicho? Deus mandou o bicho ir lá comer a raiz da arvoreira e a arvoreira secou num dia. E Jonas se lamentava. E Jonas se compadecia da arvoreira. Deus disse para ele: Jonas, você se compadece da arvoreira porque você é egoísta, porque ela te dava sombra. E você não se compadece de um povo. Como é que eu não vou ter compaixão desse povo que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? E a mensagem do livro de Jonas é compaixão. Nós podemos, meus irmãos, nos tornar, no decorrer da nossa caminhada, incompassivos. Não temos mais compaixão. Queremos viver os nossos próprios planos e projetos e esquecemos que a igreja, eu conheço muitas igrejas abençoadas que elas hoje vivem para si mesmas. A igreja da Laodiceia, o espírito diz: tu és rica. Você diz: eu sou rica, eu tenho tudo, não preciso de nada. Mas o espírito diz: tu és pobre, miserável, cega e nu. Meu Deus! Eu digo para vocês: o trabalho missionário não é feito por ricos, ele é feito através daqueles que com pouco investem na obra de Deus. Se a gente esperar que os ricos façam, eles não vão fazer. A obra de Deus é sustentada por corvos, por viúvas, por gente pobre que escolhe servir a Deus. Eu conheço, como eu falei, igrejas que só elas manteriam grandes projetos missionários, mas elas se voltaram para si mesmas. E num determinado momento, a tempestade, quantas megas igrejas nos Estados Unidos entraram em colapso nos últimos anos? Mega igrejas. Havia uma igreja chamada Catedral de Cristal, uma das mais belas igrejas construídas pelos protestantes no mundo. Se tornou uma grande empresa. E como se tornou uma grande empresa, como uma grande empresa acabou falindo. Se você for na internet, você digita lá Catedral de Cristal. A igreja, o templo foi vendido para uma diocese católica depois que a igreja faliu. O autor foi o pastor era o pastor de livros escritos mundialmente, foi famoso, eu li os livros dele, mas a história
história da igreja ela fez esse ciclo. Ela cresceu, se tornou poderosa, foi realmente uma catedral de cristal. Uma das igrejas mais belas já construídas pelos protestantes no mundo. Faliu e o templo foi vendido para uma diocese católica, porque aquela igreja não tinha mais condição de se manter. A tempestade se levanta quando nós nos desconectamos do nosso destino. Deus não supre uma igreja para que ela se torne egoísta. Deus nos dá para que nós possamos repartir e ir e pregar o Evangelho a toda criatura. O tamanho dessa igreja, eu vou dizer aquilo que disse aqui, eu creio na conferência, disse para um outro pastor, ele não me ouviu, infelizmente, que Deus, Ele coloca para dentro da igreja, na mesma proporção que nós colocamos lá fora. A minha visão como líder, como pastor, eu tenho que olhar lá fora, e a minha visão para fora tem que ser maior do que a minha visão para dentro. Mas Deus, Ele vai ver esse ato que eu faço de fé, e Ele vai fazer com que aquilo que eu enxergo lá fora se multiplique dentro. Jonas estava desconectado com o seu destino. Mas no meio da tempestade há esperança, porque a Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor do ventre do grande peixe, dizendo: eu clamei ao Senhor no meio da minha angústia, e Ele respondeu a minha oração. No meio da tempestade é uma certeza: nós servimos a um Deus misericordioso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Jonas, que não tinha compaixão, clamou a um Deus cheio de compaixão e de misericórdia, e Deus o ouviu a maior. Ou talvez você nunca tenha lido o livro de Jonas, mas a mais linda oração da Bíblia é o capítulo 2 do profeta Jonas, quando Jonas, do ventre do grande peixe, ele ora, e ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura eu a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos terrores se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Dê uma salva de palmas para ele. É Deus misericordioso e compassivo. Aquele a quem pertence a salvação. Aleluia. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas que eu te mostrarei. No meio da tempestade, a esperança é servirmos a um Deus misericordioso. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Você é Jonas? Ou você talvez tenha um Jonas no teu barco? No meio da tempestade, identifique: ou você é Jonas, ou você tem um Jonas no teu barco que precisa ser confrontado e talvez lançado ao mar, para que seja ele e Deus. Segunda tempestade, Paulo enfrentou também uma grande tempestade. E a palavra diz, lá em Atos, vamos ver, Atos 27, 21 a 26, Atos dos Apóstolos. Paulo está seguindo como prisioneiro para Roma. Preste atenção, Jonas era um homem livre. E como homem livre, ele escolheu seguir a direção oposta do chamado de Deus para a sua vida. E como homem livre, ele decidiu pagar o preço da sua passagem. E ele pagou o preço da passagem, a tempestade o encontrou e tudo aquilo que nós falamos até aqui. Agora você tem outro homem, só que este homem, ele não está desconectado com o seu destino.
mas é um homem conectado com o seu destino e com o propósito de Deus para a sua vida, embora prisioneiro. Não é interessante? Jonas livre desconectou-se com o seu destino. Paulo, prisioneiro, continuava conectado com o seu destino. Muitas vezes, a maneira como nós encaramos a realidade determina o resultado. A realidade existe, nós não podemos negar, nós não somos hindus ou budistas que dissemos, não, tudo é ilusão. A filosofia oriental, as religiões orientais, elas dizem, tudo é ilusão, nada existe, a dor não existe. A dor é uma ilusão. Não, a dor existe, eu já senti muitas vezes. A dor existe, o sofrimento existe, a realidade está aqui diante de nós, nua e crua. Mas a maneira como nós lidamos com a realidade faz toda a diferença. Paulo, embora prisioneiro dos homens, ele nunca se declarou prisioneiro dos homens. Ele escreveu as suas cartas dizendo, Paulo, o prisioneiro do Senhor. Aleluia. Paulo, o prisioneiro do Senhor. Aquele que Cristo libertou não volta a ser prisioneiro de ninguém, a não ser prisioneiro do Senhor. Aquele que Cristo libertou não se torna servo de ninguém, a não ser servo do Senhor. O chamado servo por amor, o servo de orelha furada, aquele que diz, meu Senhor é tão bom que eu quero servi-lo até morrer. Paulo, o prisioneiro do céu, levado para Roma para cumprir o seu destino. Paulo, o prisioneiro do céu, conectado com o seu propósito no meio da viagem. A tempestade se levantou, e a palavra diz que as ondas também eram fortes. Quem ordenou a tempestade? Deus. Porque Deus, Ele é o dono. Deus é o Senhor de tudo. Deus é aquele que está assentado num alto e sublime trono. Deus não abre mão do seu cetro. Ele continua regendo e governando a terra. Aleluia. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas para quem é o Senhor da sua vida. Você não é prisioneiro de ninguém. Você não é prisioneiro das circunstâncias. Se você entende que antes você é prisioneiro dele, e ele pode usar as circunstâncias para te levar ao ponto desejado. Atos 27. Eu vou encerrar já daqui a pouquinho, não fique preocupado não. Tento ser, não sou santo, mas eu tenho que ser disciplinado. No capítulo 27 você vê toda a descrição dessa grande tempestade que se abateu sobre o navio. E quando você chega no versículo 21, diz assim, havendo todos estavam muito tempo sem comer, depois do tufão, depois do vento, depois de toda a luta que eles tiveram para tentar salvar o navio, Paulo se levanta. Sabe qual é a diferença? Paulo estava conectado com o seu destino. Paulo não era prisioneiro dos homens, ele era prisioneiro do Senhor. Paulo não estava dormindo, ele estava acordado, junto com os outros, lutando pela sobrevivência de si e dos outros. Mas a Bíblia diz que naquela noite, Paulo, naquele dia, havendo pois estando todos muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Era preciso que vocês tivessem ouvido o meu conselho. Antes de tomar uma decisão, ouça conselhos de pessoas sábias. Muitas tempestades são causadas porque você não ouve conselhos sábios. Meu pastor, grande homem de Deus, eu assistia e aprendi aos pés dele, lembro até hoje. Eu ainda jovenzito, porque eu fui pastor no Rio Grande, eu fui para o Rio Grande ainda jovenzito, e aprendi até a falar com os gaúchos. Tem gaúcho aqui? Tem algum gaúcho lá no Rio Grande? Nos Pampas, da República dos Pampas, não tem ninguém aqui. Ok, mas eu era jovenzito no mas, como dizem os gaúchos, muito jovem, muito tempo. E eu ficava vendo como é que meu pastor resolvia os problemas. E um dia alguém chegou com um grande problema para ele e disse assim, eu só lamento uma coisa, meu filho, que você não tenha vindo falar comigo antes. Esse é o lamento dos pastores. Os crentes trazem os problemas quando eles já estão criados. Eles não vêm antes se aconselhar.
Eles não vêm antes pedir orientação, direção, mas quando tudo está errado, eles dizem, pastor, me ajuda. E o meu pastor, voltando para aquele irmão, disse, olha, por que você não veio antes? Teria sido mais fácil. Agora a coisa está complicada. Agora está difícil, mas vamos orar e o Senhor vai ajudar, porque Deus é compassivo e misericordioso. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele diz, porque antes da viagem lá atrás, se você voltar, Paulo tentou avisar. Paulo diz, não é bom a gente sair daqui agora, não é bom a gente iniciar essa viagem. Paulo conhecia de navegações, ele percebeu que alguma coisa poderia não correr bem naquela navegação, mas a Bíblia diz que o capitão do navio dava mais ouvido a outra pessoa do que a Paulo. É mais fácil às vezes o crente ouvir o conselho do não crente do que o conselho do seu pastor. A segunda coisa que o pastor lamenta é que a gente dá conselhos que eles não. A primeira é que eles não vêm aconselhar. E a segunda é que eles não ouvem. A gente diz, não faz isso, quando a gente diz, o que você fez, irmão? Ele fez exatamente, até uma vez eu disse, agora eu vou começar a dizer o oposto. Eu vou dizer, vai. Aí eu sei que ele não vai. Diz, não vai e ele vai. E depois vem o problema, vem a luta, vem a dificuldade. Quantas pessoas não estão enfrentando porque não seguiram o conselho que foi dado da pessoa que amava, da pessoa que tinha cuidado dela. Mas agora nos aconselho bom ânimo, coragem. Sabe, no meio da tempestade, não adianta você desanimar. No meio da tempestade você tem que ter coragem. Aleluia. Davi, falando para Salomão, seu filho, quando Salomão ia começar a reinar, disse, agora meu filho seja homem. Você, meu irmão, você arrumou essa confusão na tua vida. Você, marido, você arrumou essa confusão na tua vida. Você se demitiu antes de arrumar outro emprego, agora você está desempregado. Seja homem agora. Sabe, eu penso assim, a igreja hoje tem um autor dos Estados Unidos que fala muito sobre isso e diz que há uma certa femininização da igreja nos nossos dias. A igreja está ficando feminina demais. Eu até brinco, eu também tenho os meus arrogantes de conservadorismo, às vezes, né, que estão lá no meu sangue, eles dizem assim, sabe, quando eu era mais novo, a gente cantava assim, eis que surge um povo forte, vestido de tudo era força, tudo era guerra, tudo era luta, agora a gente fica cantando. E às vezes uns cantos parecem mais uns mantra hindu, né? A gente fica repetindo meia hora a mesma coisa ali. Alguns até saíram com os politos de gazela, assim. A gente parece que foi ficando fraco. E falta homem na igreja. Sabia disso? Falta homem na igreja. Em todos os sentidos. Aí Davi se volta para Salomão e diz, agora você seja homem. No meio da tempestade, seja homem. Tenha coragem. Não desanime. Não adianta nada porque nós temos que continuar lutando. Deus é conosco, Ele vai nos ajudar a chegar até o ponto desejado. Mulher, olha o teu marido e diga para ele agora, seja homem. Vou pedir para nós dizer amém agora. Diga um amém bem forte para os homens serem homens. Diga assim, sejam homens. Eu não estou dizendo aí de você mudar de sexo nem nada. Estou dizendo que vocês têm que se levantar e ser homem. Tem que se... Não, essa confusão fui eu que amei, mas nós vamos sair dela em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso, mulher. Mas o que acontece? A maior parte de nós quer achar um culpado, não é assim? Você que é culpado. Aí o homem diz assim, eu não vou para a igreja por causa da minha mulher, a mulher não vem para a igreja por causa do marido de alguém, tem que ficar firme. Sabia que alguém tem que ficar firme? No meio da tempestade, alguém tem que ficar firme. Deus ia dar livramento para o povo de Israel. Chamou Baraque. Diz, Baraque, eu vou te dar livramento. Baraque diz, eu não vou sozinho, só vou se andar pela fora. Ó, Baraque, seja homem, meu filho. E Deus disse, tá bom, ela vai. Débora falou para ela, então tá bom, eu vou. Mas sabe de uma coisa? O livramento que Deus ia dar na tua mão, Ele vai dar na mão de... E deu lá na mão de... Como é que é o nome da mulher lá? Débora. Não foi a Débora, foi a outra. Que
esmagou Jael, que matou o general inimigo. Mas aquela honra não era para ela, era para o pai. Sabe o que está acontecendo conosco hoje? Os homens não estão sendo homens. E por isso Deus está tirando a honra que era nossa e está distribuindo às mulheres. Aí as pessoas dizem, pastor, o que você acha do ministério feminino? Eu digo sempre a mesma coisa. Quando o Baraque afrouxa, Deus levanta. É isso, pronto. Ponto final. Sejam fortes, sejam corajosos, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo. E no meio da tempestade, as ondas são violentas, o vento é tempestuoso, mas eu sei de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Aplauda bem forte aquele que é o nosso Redentor. Ele vive! Ele vive! Aleluia! Glória a Deus! Deus fiel! Glória a Deus! Veja só, na segunda tempestade, por causa de um homem, toda a tripulação, porque na continuidade, Paulo continua dizendo, Deus me deu todos aqueles que estão nesse barco. Não vai perecer, o navio vai se perder, a carga vai se perder. Aprenda isso também, no meio da tempestade vai haver perda. Você vai ter que jogar pesos fora. Mas o mais importante é que as vidas sejam salvas. Maravilhoso é o teu E nome. sabe de uma coisa? Eu confesso na minha própria vida aquela palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por tua causa, a tua casa vai ser salva. Aleluia. Talvez a tua família está no meio da tempestade, mas alguém tem que ficar firme. Aleluia. Alguém tem que ficar firme. Se não for, que seja mulher. Aleluia. Alguém tem que ficar firme. E por tua causa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Quando a Bíblia fala de casa, ela está falando de pessoas, ela está falando de animais, ela está falando de bens, ela está falando de coisas, ela está falando de tudo. Eu confesso sobre a minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que eu estou vendo agora diante de mim, estou vendo onda, estou sentindo vento, a tempestade é forte, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia! Aleluia! Fique de pé e aplauda bem forte se você quer. Há esperança no meio da tempestade. Há Jonas, a compaixão de Deus. A Paulo, uma certeza. Eu sei de quem eu sou. Eu sei a quem eu sirvo. Aleluia! 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 Por causa de Jonas, vidas estavam se perdendo. Por causa de Paulo, vidas foram salvas. O que você vai escolher? Ser Jonas ou ser Paulo? O que você vai escolher? Estar conectado com o teu destino ou se desconectar dele? O que você vai escolher? Dormir, profundo sono ou se levantar e ajudar? Aqueles que lutam contra a força do vento, contra a força da tempestade. Aleluia. Aleluia.